Isso eu acabei deixando o sistema operacional Linux como o meu sistema operacional principal, mas foi aí que justamente eu tive alguns problemas e hoje eu vou trazer para vocês 3 principais motivos de porquê eu não acho o Linux uma boa opção para edição de vídeo. Lembrando que esse vídeo não é com o intuito de falar mal do sistema operacional Linux, que por sinal eu gosto muito do sistema operacional. Eu sei que tem gente que possivelmente pode ser que tenha tido uma experiência diferente da minha, mas é aquela questão, isso é apenas uma experiência pessoal, mas eu já vi outros canais de YouTube que tiveram a mesma experiência semelhante à minha. E o primeiro motivo disso é justamente software de edição de vídeo. Esse problema de suporte de editores de vídeo, no caso eu estou me referindo ao DaVinci Resolve, que é o melhor software de edição para Linux, pelo menos é o que eu conheço. Simplesmente ele não reconhece todos os formatos de vídeo, como no caso o Adobe Premiere e o Wondershare Filmora, que ele reconhece a maioria dos formatos de vídeo. Já o DaVinci Resolve não reconhece a maioria dos formatos de vídeo para poder você fazer a edição. Nisso você fica sendo obrigado a mudar o formato do teu vídeo, como para o Apple ProRes, que pelo menos esse formato ele é compatível com o DaVinci Resolve, mas imagina como é chato. Sempre que você for editar algum vídeo, você vai ter que fazer a conversão para o formato compatível com o DaVinci Resolve. Isso, para ser sincero a vocês, não é nada produtivo. Sei que tem alternativas como o Kdenlive, o Shotcut, né? Mas muita gente sabe que esses tipos de programas, esses tipos de software, não são tão legais como uma ferramenta profissional como o próprio DaVinci Resolve. Ele tem suas funcionalidades, obviamente, só que, porém, para o meu tipo de trabalho, eles não são tão úteis. Ele acaba que atrasando um pouco o meu trabalho na hora de fazer alguma edição de vídeo. O problema começa logo no momento da instalação. Quando você tenta executar o instalador do DaVinci Resolve, ele sempre pede para poder você instalar alguma lib que está faltando dentro do sistema. Você instala, tudo bem, você consegue instalar executando o comando sudo apt install e o nome da lib, mas até que instala. Mas só que depois, quando você vai abrir o DaVinci Resolve, instalar o problema novamente com a mesma mensagem, mesmo você tendo instalado ali a lib que anteriormente ele estava pedindo, mesmo reiniciando, mesmo atualizando, o problema sempre permanece. Tem algumas alterações que você faz para poder ele acabar aqui funcionando, mas vamos ser sinceros, isso atrapalha bastante a curva de aprendizado do usuário e quer simplesmente instalar um sistema, simplesmente instalar um programa e começar a utilizar e começar a sua produtividade. Isso acaba aqui fazendo com que muita gente que entra para o mundo Linux achando que vai funcionar tudo. Bom, acredito que isso deveria ser mais simples se, por exemplo, tivesse uma versão do DaVinci Resolve totalmente convertida já em Flatpak, ou seja, automaticamente ali ele já instalaria juntamente com todas as suas dependências de forma individual, consequentemente ele não precisaria de arquivos internos dentro do sistema. Acredito eu que isso seria uma solução mais viável, mas obviamente que essa solução deveria partir da desenvolvedora, da Blackmagic, além do DaVinci Resolve. Por quê? Tem algumas versões aí no site do GitHub em Flatpak para poder você fazer a conversão do pacote, para você fazer o empacotamento. Porém, nem sempre funciona. Eu já fiz o teste algumas vezes, principalmente na versão mais recente, a versão 19, e você sincero que o negócio simplesmente instala, mas não abre, não funciona, simplesmente não é compatível. Isso provavelmente teria que ser instalado ali diretamente da própria fabricante. Mas eu acredito que isso em si não seja um problema somente do DaVinci Resolve. Quando a gente tira, por exemplo, o próprio Windows e o próprio Mac, eles como são sistemas proprietários, facilitaria bastante para as desenvolvedoras de software criar um programa em específico para ele. Isso ajudaria bastante porque simplesmente eles criariam um programa e ele seria exclusivo para aquela plataforma, o que não acontece diferente ali no Linux. Vamos utilizar como exemplo o próprio Ubuntu e o Fedora. Eles utilizam uns códigos de instalação de empacotamento totalmente diferentes. Por exemplo, o Fedora ele usa o DFN, ou DNF install, e o Ubuntu ele usa o sudo apt install, ou seja, já são
meio que diferente. Porém, conforme você muda de distribuição, ele sempre muda uma boa parte do código e também ele muda uma boa parte ali da pasta de instalação. Nisso eu acredito que haja aí uma certa dificuldade do DaVinci Resolve acabar aqui funcionando perfeitamente. Eu acho que é justamente por isso que entra aquela incompatibilidade ali de algumas libs que está faltando. Teve até alguns sistemas que sim, você consegue instalar a lib e funcionar de primeira, como o próprio Zorin OS. Ele funciona perfeitamente ali, o DaVinci Resolve, porém ainda falta aquela parte ali de compatibilidade com outros formatos. E isso não é no sistema, isso é dentro do próprio DaVinci Resolve. E como você sabe, o número de distribuições de Linux são inúmeras. Você dá uma olhadinha no próprio site da DistroWatch, você vai dar uma observada ali, que existem inúmeras distribuições e consequentemente é muito difícil um programa como no caso o DaVinci Resolve, funcionar perfeitamente em todos, já que todas elas têm alguma modificação diferente, tem uma forma de empacotamento diferente, aí ou seja, acaba aqui mudando e acaba aqui dificultando para que um único programa possa ser compatível com todas essas distribuições. Muita gente estava até utilizando ali, esqueci até o nome, acho que é DistroBox, acho que é isso o nome, eu acho que pode ser que eu esteja errado, mas ele facilita bastante para você instalar o DaVinci Resolve através desse método. E antes que vocês venham me dizer que isso é problema de usuário, mas se você for analisar, grande parte dos grandes YouTubers sempre tem o Windows instalado e o Linux instalado. O Linux seria para poder você fazer as suas atividades padrão e o Windows para as suas edições de vídeo. Isso está errado? Não, não está errado, porque quem quer produtividade está buscando por facilidade e não por mais trabalho para poder você fazer ou executar uma ferramenta que anteriormente parecia ser coisa simples, você simplesmente abria e funcionava. E agora simplesmente você tem que estar fazendo vários comandos, várias outras alternativas para poder aquela ferramenta funcionar. O segundo problema que eu encontrei ao tentar utilizar ferramentas de edição de vídeo foi justamente plugins de edição de vídeo. Para quem trabalha com edição, como eu já falei anteriormente, busca sempre ali por facilidade e agilidade. E geralmente quem utiliza o DaVinci Resolve ou o próprio Adobe Premiere, o Wondershare Filmora, como eu utilizo aqui no canal, gosta das ferramentas deles porque às vezes ele tem alguns plugins que você simplesmente arrasta e cola dentro da tua timeline para você fazer a sua edição. Já no Linux você sempre tem uma dificuldade que quando você vai procurar algum plugin para poder instalar dentro do teu sistema operacional, ele sempre está disponível lá mais para o Windows ou Mac do que para Linux. Isso aí é que entra uma grande dificuldade aí, é justamente a falta para poder você encontrar algum plugin que acabe tornando a sua edição mais produtiva e muito mais rápida. Teve até um vídeo que eu editei aqui no canal utilizando o DaVinci Resolve, editei diretamente no Linux. Eu passei muitas horas a mais para editar o vídeo, muito mais tempo do que eu utilizava para fazer essa edição dentro do Windows, que geralmente eu costumo ganhar aí mais ou menos, eu costumo editar um vídeo, é mais ou menos umas 2 horas, 3 horas do meu dia eu consigo deixar o vídeo pronto. Muito pelo contrário, além do DaVinci Resolve no Linux, que foi uma baita dor de cabeça justamente pela falta de plugins e aí que acabou atrasando a minha edição. E o último problema que eu encontrei dentro do próprio sistema operacional Linux foi justamente a compatibilidade de drive para a placa de vídeo dentro da distribuição Linux. Quem utiliza Linux há muito mais tempo que eu, com certeza já deve saber que tem alguma distribuição que já vem com um drive de vídeo pré-instalado, como o Zorin OS, Big Linux e o próprio Pop OS. Eles são distribuição que já vem com drive NVIDIA já pré-instalado. Caso seja AMD, tem como você fazer alguma instalação de drive, até do drive, se não me engano, tem até o drive proprietário para AMD, porém tem aquela dificuldadezinha de instalar, assim como também tem dificuldade para instalar drive de NVIDIA, caso não venha instalado. E por exemplo, às vezes você instala, como por exemplo no Fedora, às vezes você instala o DaVinci Resolve e consegue abrir ele, lá ele dá erro de drive de placa de vídeo. Você instala o drive da placa de vídeo e simplesmente o DaVinci Resolve não reconhece que tem uma placa de vídeo instalada. Essa é a maior dificuldade, principalmente para usuários aí do Fedora, que tentou instalar e utilizar o seu DaVinci Resolve para as suas edições de vídeo e simplesmente acabou que tendo dificuldade ali com a placa de vídeo, porque simplesmente ela não funciona direito dentro desse programa. Lembrando que esse vídeo é justamente falando
para a questão de criador de conteúdo, porque tem gente que utiliza o Linux para outras finalidades e funciona muito bem, funciona super bem. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu consigo jogar tranquilamente dentro do próprio Linux utilizando aí uma placa de vídeo NVIDIA. Nisso eu acabei concluindo que o próprio sistema operacional Linux, ele é um ótimo sistema, não é um sistema ruim, porque depende da finalidade que você vai utilizar. É um sistema leve e é um sistema que dá uma grande diversidade de interfaces gráficas para poder você estar utilizando, e isso dá uma maior liberdade para o usuário comum, o usuário que está tentando iniciar ali no mundo Linux. Mas para criadores de conteúdo, principalmente para até a data desse vídeo, ainda não foi resolvido, principalmente a grande maioria das pendências que a gente encontra aí na questão de editores de vídeo. É justamente por isso que, ao meu ponto de vista, um ponto de vista pessoal, tem gente que vai discordar de mim aqui nos comentários, tem gente que vai concordar, mas para edição de vídeo, o Linux, por enquanto, ele ainda não é uma ótima opção, justamente porque pela questão de compatibilidade de alguns softwares para algumas distribuições. Mas se você quer utilizar o sistema Linux e quer trabalhar com edição de vídeo, eu recomendo você estar colocando aí pelo menos em dual boot o Linux e o Windows, para você utilizar cada um aí em sua determinada finalidade. Eu não utilizo os dois juntos por questão pessoal, porque é chato você, eu estou jogando aqui, aí eu estou editando um documento, não, eu quero voltar lá no Linux para poder fazer isso. Não, eu quero voltar no Windows para poder terminar de editar esse vídeo. Só aquele trabalho de você toda vez ter que estar reiniciando o teu computador para poder você iniciar um sistema operacional, isso é bastante chato e às vezes acaba até que tomando uma boa parte aí do seu tempo.